Dia para quem está ao teu lado, diga: se você não está só. Essa é a importância da igreja. Nós não estamos sozinhos. Diga: Emanuel, Deus conosco. O homem pode falhar, mas ele nunca falhou e nunca falhará. É o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo para sempre. Diga aleluia. Fala para o irmão assim: ele te ama. Não temas. Não temas. O que o homem possa falar contra você, Deus é contigo. E agindo Deus na sua vida, ninguém pode impedir. Amém? Diga: a nossa vitória pertence ao nosso Deus. A nossa vitória está na mão do nosso Deus. E Ele dá quando quer, como quer, com quem quer e na hora que Ele quer. Diga aleluia! Bata as palmas para Ele crendo. Creia! A última coisa que o diabo vai tentar roubar de você é a fé. Ele vai tentar roubar você em muitas coisas, mas a fé, porque quando o homem perde a fé, esfria na fé, o diabo já o derrotou. Satanás tem esfriado as nações, as igrejas do mundo inteiro. Não é só o Brasil. No mundo inteiro está tendo um ataque contra a igreja do Senhor. E sempre existirá este ataque. Porque o dia que a igreja do Senhor não for atacada, ela não é a igreja do Senhor. Toda a igreja do Senhor verdadeira, o diabo luta contra ela. Mas a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Era para você dar uma sapateada e agora, para o lado, gritar, diga aleluia. Bata as palmas para o Senhor, diga creio. Que as portas do inferno não vão prevalecer contra nós. Diga aleluia. Diga eu creio. Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus Altíssimo. Diga aleluia. Significa que é a igreja que ataca o inferno, hein? As portas do inferno. Então é ela, a igreja que ataca a porta do inferno. Diga aleluia. Abra Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 37 em diante. Tem algumas revelações de Deus para nós nesta noite. Aleluia. Com gripe ou sem gripe eu vou pregar hoje. Aleluia. Amém. As primeiras conversões. Irmãos, nós estamos vendo um ciclo de conversões estranhas. A conversão genuína e verdadeira é uma entrega total a Deus. Preste atenção nisso. Não significa que as pessoas levantem a mão e falam no Senhor que são salvas. A Bíblia nos fala das verdadeiras conversões em Atos Apóstolo 2, 37. E vamos enxergar o porquê que as conversões daquela época foram verdadeiras. Porque hoje, pastor Carlos, muitos fazemos apelo, as pessoas aceitam Jesus, mas quando você assusta, elas estão de volta para o mundo, não querem nada com a igreja. Há muitas pessoas que aceitaram Jesus e eu sou crente agora, mas a primeira coisinha no mundo desvia ela da igreja. Não foi uma conversão genuína. A conversão genuína é de fora para dentro. Ela vem de uma forma que vem por fora e entra dentro de você. E ninguém pode colocar a mão lá dentro do seu coração mais e te roubar dele. A verdadeira conversão é uma vez dando passo para o Senhor, nunca mais nenhum passo para o sistema aí fora. A verdadeira conversão, uma vez dado ao Senhor, entrou na linha do Senhor, não volta mais atrás. O Senhor não tem prazer que os seus servos afastem dele. O Senhor não quer que a igreja esmoreça. A igreja do Senhor é a coluna e a firmeza da verdade. Quando falamos igreja, somos o corpo de Cristo. Ouvindo ele isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos
que faremos varões irmãos. Versículo 38, e disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão de longe, até nós no Brasil, diga aleluia, todos que estão de longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Isso há 2000 anos atrás. A geração que nós vivemos hoje é pior do que aquela época. A geração que nós estamos convivendo com ela é uma geração que você não pode nem olhar para a pessoa e falar um bom dia para ela, que já está achando que como é que chama? Já é processo. Não pode nem chamar o irmão de qualquer outro nome, que é processo. Não pode pregar contra o pecado hoje, que dá processo. E aí está calando os profetas verdadeiros de Deus. Mas naquela época esses homens perderam o pescoço, perderam a vida, mas não deixaram de pregar o evangelho verdadeiro. Essa é a diferença da igreja atual. Essa é a diferença da igreja dos profetas que pregavam e dos profetas que se calam. Deus falou: se os profetas não clamarem, se os homens não clamarem, até as pedras clamarão. Diga aleluia, dê as palmas para o Senhor, diga glória. E a Bíblia está nos dizendo no versículo 40, e com muitas outras palavras isso testifica, e os exortava dizendo: salvai-vos desta geração perversa, naquela época. Versículo 41, de sorte que foram batizados o que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aleluia. A Bíblia nos fala, nos revela no versículo 43, e cada alma havia temor, cada alma havia temor, cada alma havia temor nelas. Temor. Vamos para o texto. E cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos, tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazendas, repartiu com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes, todos os dias no templo, partindo o pão em casa, eles comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Versículo 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor Jesus à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Diga aleluia. Pai querido, aqui está a tua palavra, não deixa eu pregar nada de minha pessoa, Senhor. Mas aquilo que o teu Espírito está gemendo nesses últimos dias para falar. Espírito Santo, aqui estamos, nos encurvamos para o Deus Pai Todo-Poderoso. Nos encurvamos para o Filho Jesus. E também nos encurvamos à sua pessoa, Espírito Santo. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Joga as obras do diabo por terra nesta noite. E agora entra na mente e nos corações, Pai, e lança por terra toda a seta do maligno. E que possam eles receberem a sua palavra, e possa a sua palavra penetrar o coração e a alma. Ah, Pai, a tua palavra penetrar a vida de cada um deles, para que se convertam a ti verdadeiramente. Assim, eu glorifico, eu magnifico o teu nome para sempre. Diga aleluia. As palmas para o Senhor. O Espírito Santo disse algo poderoso no meu coração neste dia.
eu gostaria que você falasse para quem está ao seu lado: simplicidade do Evangelho. Eu vejo as pessoas enfeitando para pregar a palavra. Eu vejo muitas encenações para pregar o Evangelho. O Evangelho é coisa muito, diga meu irmão, muito simples. Aonde Jesus chegava com a sua unção, atraía os pecadores até Ele. Era bonito Jesus? Não. A Bíblia diz que a sua aparência era como uma raiz de uma terra seca, sem parecer e sem formosura. Ninguém o desejava. A Bíblia diz, a sua aparência, ninguém queria a sua aparência, mas a unção que estava nele atraía as pessoas até os cultos aonde ele pregava. A diferença de um pregador na unção e de um pregador na carne é grande. Quando as pessoas estão na carne, um louvor não sobe, um instrumento não se identifica, a voz não sai, a pregação é morta, a pregação é sem vida. Mas quando é pregado, tocado, louvado no Espírito, as pessoas sentem o poder e a presença do Deus Todo-Poderoso. A Ele a glória, a Ele a honra e a Ele a exaltação. As palmas só para Ele. Aleluia! Perguntei: Senhor, qual o segredo desses homens que começaram em Atos Apóstolos, Atos do Espírito Santo? Porque o livro de Atos Apóstolos, ele não se encerra. Esse livro, ele não tem fim. Somos nós a sequência dele. Por que esses homens, há 2000 anos atrás, fizeram mais do que nós estamos fazendo? Esses homens, numa época de uma incredulidade tremenda, conseguiram 3.000 almas para batizar num dia. O que aqueles homens tinham que nós estamos perdendo? O primeiro amor. O primeiro amor não pode ser perdido na vida cristã. Satanás por várias vezes me tentou tirar do Senhor, me afastar do Senhor, como Jeremias 4 vezes, quase abandona o seu ministério. Não é o pastor Rogério apenas, não é você apenas, não era só apenas o profeta Jeremias, mas todos os homens da história. Satanás tentou travar a vida deles para não pregar o Evangelho, mas o Evangelho está sendo conclamado através de pessoas que estão disponíveis, que têm o coração voltado para Ele, que o amam em primeiro lugar, e assim nós não podemos parar a obra. A sequência da obra é eu e você, a sequência do livro de Atos dos Apóstolos é eu e vocês. Digam aleluia e as palmas para Ele. É a sequência. Preste atenção nisto. Qual a diferença que estes homens em 300 anos de pregação do Evangelho alcançaram o mundo inteiro? Em 300 anos de igreja primitiva, aqueles homens não tinham aviões para pregar o Evangelho, tinha só aqueles barquinhos fracos, naviozinhos fracos da época. Eles não tinham MSN, não tinham o Twitter, não tinham o Instagram, não tinham o Facebook. Que mais aí? YouTube, que mais? Me ajuda, gente. Yorkut, que mais? Yorkut. Hã? WhatsApp, que mais? Tem outro agora também. TikTok, tem outro também. Igualzinho o WhatsApp. Como é que é? Telegram. Eles não tinham isso e ganharam mais almas do que nós. Eu orei a Deus e falei: Senhor, o que está errado comigo? O que está errado com a sua igreja, Senhor? Que estes homens puderam mais do que nós. Eu vou dizer uma coisa para você: a modernidade tem atrapalhado a nós. O tempo de celular não é vocês não, o meu tempo tem me atrapalhado de buscar a Deus. O nosso tempo de ficar diante de uma televisão tem roubado o nosso tempo de adorar a Deus.
de conhecer ao Espírito Santo como pessoa. Estes homens conheciam a Deus na sua essência. É por isso que aonde eles passavam, sinais aconteciam. Alguns segredos aqui que nós temos que trazer para o domingo, porque só tem crente hoje, diga aleluia. E se não for crente, vai converter hoje. Diga amém? Ouvindo eles isso, voltando ao versículo 37, compungiram seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Sempre tem alguém que pergunta: o que vamos fazer? E no versículo 38, Pedro falou assim: em primeiro lugar, tem que ter arrependimento. Arrependei-vos, cada um de vocês, e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. E aí vocês vão recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro está dizendo assim: em primeiro lugar, tem que ter arrependimento na vida das pessoas. Quando tem arrependimento, aí vocês recebem o dom do Espírito Santo. Vocês vão receber a unção do Espírito Santo. Porque sem a unção do Espírito Santo, você não faz a obra de Deus. Sem a presença do Espírito Santo na sua vida e a unção dele, você não realiza a obra do Senhor com perfeição. Porque no braço ninguém faz a obra do Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. A Bíblia nos revela e nos fala: porque a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos, todos que de longe, que somos nós, tantos quanto Deus, Senhor, nos chamar, o Senhor nos chamou. Diga aleluia. O problema é que muita gente se chama para uma obra que não foi chamado. Pastor não é profissão, queridos. Pregador do Evangelho não é profissão, é chamado. Deus chamou todos para vários ministérios, mas o ministério para pregar não são todos. O ministério para ensinar não são todos. O ministério apostólico do apóstolo não são para todos. O ministério profeta não é para todos. O ministério do evangelista, o maior dedo, não é para todos, que sai em linha de frente e ganha alma. Não é todo mundo que tem essa paciência de ganhar almas. O ministério aqui da aliança, do pastor, que anela o povo para com Deus e Deus para com o povo. Esse dedinho menorzinho que tem é o mestre da palavra que ensina a igreja. Aqui nós estamos cheios de mestre da palavra que ensina a palavra de Deus para você e para mim. Então, os 5 chamados ministérios: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestres, se transformam em 5 grandes potenciais contra o diabo. Mas as pessoas têm que entender que cada uma tem que estar na sua área. Aleluia. Eu, se for na besteira de tocar o órgão ali, vou fazer a coisa mais trágica da história, porque eu não sei tocar instrumento. Só o violão, só o violão, mas eu não sei tocar instrumento de contrabaixo, ou o órgão, piano, bateria, eu não sei. Se eu for querer entrar nestas áreas aí, eu vou ser uma decepção para o Senhor. Mas eu tenho um chamado que eu sei é ganhar alma e de ser chamado por apóstolo para fundar o ministério. Deus chamou para isso com as funções ministeriais para ganhar almas para o reino dele. Diga assim: cada um de nós, tem uma vocação por Deus, mas nem todos são iguais. Nós temos que entender isso, porque esta é a diferença que estes homens da história faziam, cada um na sua área, cada um no seu pedaço, que sabiam que eram chamados por Deus. Uns operador de maravilhas, outro era evangelista, outros eram profetas, e cada um na doutrina de ensinar e de exortar, cada um tinha o seu ministério específico. A Bíblia nos fala e nos revela, no versículo 41, de sorte que foram batizados de bom grado, receberam a sua palavra, a palavra de Deus, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Perguntei: Senhor, naquela época, como conseguir atrair 3.000 pessoas? Por causa da unção. Diga para quem está ao teu lado assim: a unção, ela não é comprada por dinheiro, pela obediência a Deus. A nossa caminhada, escute o que eu vou dizer a você aqui. Nós começamos nessa trajetória um dia, todos nós, eu, você que está aqui, e eu que estou aqui há tempo aqui na frente.
A nossa caminhada começou assim, irmãos, lenta, mas baseada no Senhor. Tome cuidado com quando alguém sai dali e corre na sua frente, passa na sua frente e chega lá. A caminhada é passo a passo. Tome cuidado, muito cuidado, porque na caminhada você pode tropeçar, qualquer um de nós. Escute bem uma coisa que eu vou dizer a você, irmão. Nesta caminhada aqui eu tive muitas experiências com o Senhor, mas sem atropelar ninguém, sem ultrapassar a autoridade de ninguém. Estando nessa autoridade, como esses homens faziam, o Senhor operava grandes sinais e maravilhas. O segredo da unção é a sua caminhada constante no Senhor e não a sua caminhada correndo na frente do Senhor. Amém, queridos? Dá uma sacudida no irmão, fala, você está entendendo, irmão? Que tudo tem o seu dia, sua hora para a sua vida. Tudo tem o seu dia, sua hora. As pessoas veem a nossa vitória aqui hoje, mas não viram as nossas lágrimas. Muitas pessoas falam, pastor, já está lá em cima, mas não viu quantas lágrimas, quantas decepções nós tivemos numa caminhada cristã, no meio do povo de Deus. Olha quantas decepções nós tivemos com pessoas que nos traíram, que nos ofenderam, que diziam que eram nossos irmãos em Cristo, comiam nossa mesa e nos traíram. Aí o Senhor falou, se fizeram comigo, meu filho, por que não vão fazer com você? Se você é meu apóstolo, vai sofrer até consequências maiores do que a minha. Escute bem, irmão, muitas pessoas veem a vitória das outras, mas não sabem a lágrima delas até chegar na vitória. As palmas para o Senhor. Diga aleluia! Não sabe a trajetória? A Bíblia diz então, no versículo 42, é que me chama a atenção para ensinar para você o segredo da sua vitória e da minha. É para a igreja, eu estou falando assim, amém. Só porque eu falei. Era para a igreja toda dar um salto e agora dizer aleluia. Só porque eu falei. No versículo 42, e perseveravam, presta atenção, irmão, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Olha o segredo do povo ser curado, de ser liberto, de ser abençoado financeiramente, de receber a graça de Deus, é porque eles olhavam para o apóstolo e tinham admiração por eles. Respeitavam o apóstolo como o pai deles. Tinha respeito, não tinha difamação, não tinha calúnia, não tinha desonra para o apóstolo. Eles eram respeitados, os pastores eram respeitados, irmãos. E hoje nós estamos vendo nas igrejas uma falta de respeito com a liderança da igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, olha, na comunhão, junto com eles, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Aleluia. Eu vou falar, porque minha língua está coçando, eu tenho que falar, é ou não, irmão? Você quer que eu fale mesmo? Tem certeza? Pastor Carlos, quando você fala assim, olha, nós temos que perseverar na doutrina dos apóstolos, aí muita gente fala, eu quero. No partir do pão, no churrasco, eu quero. Nas festas, eu quero. No casamento, eu estou junto, pastor. Mas quando fala nas orações, pastor Carlos, é uma decepção a igreja atual de Cristo. Não é aqui não, é no mundo inteiro, irmãos. É no Brasil inteiro. A reclamação dos líderes é uma só: o povo não quer mais orar, pastor. O povo não quer mais compromisso de oração, de jejum, de leitura da palavra. Eu sei que os tempos estão difíceis, irmão, está difícil para mim, para você, para todos nós, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. As palmas para o Senhor, diga aleluia! Será! Não fala que é, será. Eu aprendo que a perseverança na doutrina dos apóstolos fez estes homens serem curados, abençoados e restaurados. A obediência, a caminhada junto. Porque, irmão, Deus prova a gente, sabe como?
Quando tudo está bom, todo mundo é seu amigo, sim ou não? Eu estou mentindo? Hã? Olha, vou profetizar um negócio que bom, hein, Eduardo? Segura aí. Olha, o Eduardo recebeu, não vou falar ganhou na loteria, não, porque vão escandalizar comigo. O Eduardo ganhou uma herança de 30 milhões de reais. Mas não esquece de mim não, quando tu receber, viu? Aí, meu amigo, no outro dia, todo mundo é amigo do Eduardo. Todo mundo quer encostar no Eduardo, porque o Eduardo tem moral, agora tem moral. É, Eduardo. Agora, Eduardo está com o melhor sapato, mais caro da cidade, um terno mais bonito de todo mundo. Eduardo está bem vestido. E até a esposa fala assim, agora ele é meu lindão. É? Não é lindinho, mas não, agora lindão. É, muda tudo. E os amigos, eu quero jantar na sua casa todo dia, Eduardo, você é meu amigo demais, rapaz. Aleluia. Mas eu quero dizer que quando o crente, ele passa pela tribulação, você sabe quem você pode contar. No ministério, hoje eu sei em quem eu posso contar com ele. E quem eu não posso contar com ele. Esses apóstolos aqui sofreram muito, irmãos. Mas aqueles que obedeceram o chamado, a igreja crescia. Aqueles que seguiam a linha deles, a igreja do Senhor não tinha aquele espírito de rebelião. Um espírito de contenda entre irmãos. Então a igreja crescia. E quanto mais cresce, mais problemas. Mas a Bíblia nos fala, aqui não tinha problemas, tinha uma igreja em contínuo crescimento verdadeiro e real. Não é inchaço não, tem igreja que está inchada hoje. Está inchado, é um crescimento ilusório. Qualquer hora a bomba atômica estoura lá dentro. Mas o crescimento real e saudável dos irmãos fiéis e verdadeiros. As palmas para o Senhor nesta noite. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aleluia. Olha o que fala o versículo 43. Em cada alma havia temor, meu irmão. O temor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus é o princípio da sabedoria. Temer a Deus é o princípio da ciência. A Bíblia fala que cada alma ali tinha temor a Deus. Não tinha medo do apóstolo, não tinha medo do pastor, não é isso. Eles tinham temor a Deus, porque faziam a obra com perfeição, de com medo e de ter um temor de Deus poder trabalhar com eles depois de uma forma difícil. Então eles faziam a obra do Senhor procurando fazer com perfeição. Por isso que a igreja crescia. Porque se cada um de nós aqui dentro hoje sair com a mesma convicção para ganhar almas, Teoflotone não teria um só desviado mais. Teoflotone não teria uma pessoa à beira de uma sarjeta que nós não pudéssemos ganhar para o Senhor. As palmas para Jesus, diga glória. E quando aquelas almas tinham temor, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Aí o apóstolo era usado por Deus. Aí uma pessoa um dia gritou assim, falou, pastor, não está acontecendo milagre mais? Eu falei, começando por você. Não está orando por mim? Ô irmão, acontecem as coisas aqui pela oração da igreja. O dia que não orar, Deus tem compromisso comigo. Tem hora que Ele faz por compromisso comigo. Mas tem coisa que Deus só faz se a igreja atuar. A Bíblia fala que Jesus de Nazaré foi em lugares que não teve maravilhas pela incredulidade daquelas pessoas que estavam ali. Fala para o irmão assim, se Jesus é Jesus, não ter, vai ter comigo? A incredulidade era tão grande nas cidades que Jesus ia operar, que não acontecia nada ali. Então, nós temos que imaginar por que a igreja acontece sinais, prodígios, porque a Bíblia nos fala que estas pessoas que intercediam pelos apóstolos, que oravam pelos apóstolos, que viviam com os apóstolos, elas realmente estavam juntos com eles. A Bíblia fala, tinha temor de cada alma e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Não fazia pelo povo.
Pelos apóstolos. Diga aleluia. Está entendendo o recado? O que Deus quer falar com as igrejas é dizer arrependimento em primeiro lugar e segundo, simplicidade do evangelho. Deus vai nos usar poderosamente. Diga graças a Deus. Dá as palmas para o Senhor, irmãos. Diga glória. Versículo de número 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Simplicidade. Eles eram muito simples. Aleluia. Rapaz, hoje tem que chegar em pastor. Tem pastor para você chegar nele. Hoje tem primeiro secretário, segundo secretário, terceiro secretário, quarto secretário. E não consegue falar com o pastor. Eu tive na cruzada do pastor Benihim, no Rio Grande do Sul. Eu não consegui falar com o pastor, não consegui falar com o pastor da igreja. Tinha 10 seguranças na porta. Não, ninguém pode falar com ele. Falei, uma grande oportunidade desse pastor do Sul conhecer um pastor do Norte. Mas não quis conhecer. E Benihim, com toda a unção que Deus tem com ele, simplesmente quem chegava até próximo, ele cumprimentava. Entendeu? Tinha simplicidade na época desses grandes homens, uma grande simplicidade no coração, que não havia barreira deles para com o povo. É difícil falar com o pastor Rogério? Você já pediu meu telefone? Não, né? Então não é difícil. Meu telefone está aqui disponível, os pastores também estão disponíveis, e o nosso WhatsApp está disponível. Diga aleluia. As palmas para o Senhor. Mas não pode passar muito, então só na madrugada ninguém deixa você dormir, né? Tem alguns irmãos abençoados, não dessa igreja não, lá de fora. 5 horas da manhã, pastor, bom dia, pelo amor de Deus. Porque eu fico sempre, meu sono é assim, eu durmo, mas não durmo muito bem. Eu acordo, qualquer coisinha, porque às vezes é um problema, alguém que precisa falar urgente, ou um espírito de suicídio, morreu alguém da família. Então nós estamos sempre ligados ao telefone, 24 horas. Isso é uma lição para todos os pastores aqui e presbíteros, viu? O telefone tem que estar ligado, diaconisas, diáconos também, viu? Ninguém é mais importante que ninguém aqui. O meu está 24 horas ligado. Precisa de mim, eu estou à disposição. Esse é meu chamado, eu tenho que enfrentar meu chamado. Diga aleluia. Amém, irmão? Então, a gente, você vai falar com ele, tem que passar por 10 pessoas para chegar nele. Irmão, nós não somos... Eu acho que nem esses camaradas hoje, de presidente de república, hoje está assim, está respondendo rápido quando fala. Irmão, nós temos que modernizar. Diga aleluia. Temos que parar com esse pensamento que é impossível falar com fulano. Olha, é difícil falar com a irmã. Essa simplicidade do evangelho é que Deus opera. Porque quando o homem se acha importante, Deus retira dele, meu irmão. A unção Deus não tira. A unção Deus não vai tirar. Mas a presença dele se entristecer pode nos afetar prodiosamente. Escute bem o que eu vou dizer a você. A simplicidade do evangelho é que faz as coisas acontecerem aqui. As palmas para o Senhor. Diga aleluia em qualquer lugar. Aí ele vendia propriedades, fazenda, repartiu com todos, segundo cada um tinha necessidade. Tudo bem, sabíamos que não tinha egoísmo, muito bem, maravilha. Hoje se for abusar também, todo mundo toma o que você tem. É ou não é? É ou não é? E perseverando unânimes, todos os dias, não é na casa não, irmão, na igreja. Perseverando unânimes todos os dias no templo. No templo. Eles estavam juntos, unânimes, todos os dias no templo. Não fazia sua casa igreja não, irmão, porque sua casa não é igreja. Se fosse, não precisa fazer esse prédio aqui, fazia o culto lá em casa. Cada um levava a marmita, né? Cada um levava uma pizza para nós, para ajudar. Eu não dou conta, não. 500, 400 e poucos membros, eu não dou conta, é ou não é? Tem um pastor amigo meu do interior, ele falou, pastor, aqui em casa eu não dou conta. Eu falei, por quê, pastor? Café toda hora. Mas às vezes ajuda, né? Deve trazer saco de café para o senhor. Traz. Estão tirando saco de café de mim, foi misericórdia. Lá na minha igreja é uma bênção, pastor, que não acontece. Diga aleluia. Não vá muito à casa do seu irmão para ele não enjoar da sua cara. A Bíblia fala. Não vá muito à sua casa, Francisco, para o seu irmão não se enfadar de ti. Não vá muito à casa do irmão para não se enfadar de ti. Diga aleluia. É ou não é?
Aí o pastor não dou conta, pastor, e chega, e é almoço, é janta, café da manhã, e chega aí, depois é reunião de obreiro, todo mundo lá para casa, pastor, meu salário não pago nem a conta do café. Falei, é bravo, hein? Mas aqui não, graças a Deus tem um espírito diferente, diga aleluia. Não vai nessa moda de pegar não, que não vai colar comigo, hein? Diga aleluia, hein? Amém, irmãos? Diga glória. Aqui deve ser assim, ó, tem que reunir com o pastor casa, ele mais 2, 3 pessoas lá em casa. Ou tem que reunir com o presbítero agora, ele mais 2. Porque se for reunir todo mundo, não dá conta, é ou não dá? Sim ou não? A Bíblia nos fala então que havia uma simplicidade nesses homens. Perseveravam unânimes todos os dias do templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria. Não tinha maldade, irmão. Singeleza de coração, não tinha maldade um com o outro. Não tinha. Versículo 47. Olha para você ver. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Todos os dias acrescentava o Senhor com letra maiúscula à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Diga aleluia, aleluia, as palmas para o Senhor. Vamos orar. O recado foi dado para mim, para a igreja e para vocês. E para todos os obreiros aqui. Quando Deus usa a minha boca para falar, ela vai para em várias direções. Eu não quero nem saber para quem foi, mas foi. Diga aleluia. Tempo atrás, a Jana, que era secretária, tinha algumas pessoas comentavam alguma coisa com ela que eu não sabia. Quando Deus me revelava na palavra, Jane, você falou para o pastor? Ela falou, de jeito nenhum, tem coisas que eu não vou falar jamais, que é coisa íntima da pessoa, eu não vou falar. E Deus me usar para falar aqui, porque o Espírito Santo revela, irmãos. Este é o ministério da palavra, que Deus revela na palavra, não precisa pegar recadinho, ei, o Senhor manda isso aí. Deus pode até fazer isso para edificação da fé de muitos, mas tem coisas que Deus usa na palavra e fala com todos ao mesmo tempo. Diga aleluia. Vamos orar pelas pessoas. Eu estou sentindo na igreja um espírito de cansaço. A irmã Neuza falou assim, aleluia. É verdade, é verdade. Levanta, coloca em pé comigo, pelo amor de Deus. Diga aleluia. Estou achando um espírito de cansaço no povo, povo bonito, novo, tudo assim, ó. Não é, irmão? Você vê que eu estou mais velho que vocês, eu estou animado. E estou gripado. Está com a saúde toda. Aleluia. Glória a Deus. É que você não sabe minha luta, pastor. Você também não sabe, você não sabe a minha. A minha avó está morrendo lá, e nós estamos aqui pregando. Sim, minha irmã Alice, é poucos dias. Né? Deus vai levar, resgatar para o céu. Chegou o tempo, irmãos. Nós temos que entender essas coisas. Oramos para que não aconteça, mas Deus tem o controle de tudo. Amém, queridos? Então, a gente fala assim, aquela gente só acha vitimizada. Ah, não, eu estou passando, o pastor nem sabe o que está passando. Também você sabe o que eu estou passando? Então nós estamos iguais. Amém? Mas não sei o que você está passando, mas o Espírito Santo sabe, e Deus vai te consolar pelo Espírito dele. Vai te exortar pelo Espírito dele. E vai te edificar e consolar pelo Espírito dele. Esta é a função do Espírito Santo. Consolar, exortar e edificar. Em primeiro lugar, eu quero que você levante a mão comigo e diga assim, a primeira coisa que temos que fazer hoje, todos nós aqui, pastores, presbíteros, membros, visitantes, arrepender dos pecados. Segundo, simplicidade do Evangelho. Sacode o irmãozinho e fala, simplicidade, irmão. Para com esse negócio. Olha, vou dar só um exemplo aqui, que eu não gosto de falar muito. Depois que a pessoa mandando mensagem, foi para mim, pastor, eu detesto isso, irmão. Tem coisa que eu falo aqui, de algum exemplo que aconteceu, foi para mim, pastor, foi para 1 milhão de pessoas igual você. Poxa. Aquela pessoa era eu, né, pastor? Então era. Foi? Bateu? Então foi. Eu não posso adular as pessoas, irmão, que a mensagem sai da boca, saiu, acabou, não volta mais. Será que foi para mim? Olha, será? Então conserta. Coloca a casa em ordem. Porque a minha casa eu procuro botar em ordem todo dia. Sou homem cheio de falha, mais do que você que está aqui. Mas quando eu choro na presença de Deus, só Deus sabe o que eu passo com Ele.
Porque a vida íntima de cada um com Deus, só a pessoa e Deus, ninguém mais pode entrar no meio. Amém, queridos?